Vamos começar com uma pergunta da TT aqui. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de perguntar ao secretário-geral e também ao primeiro-ministro se vocês poderiam nos dar mais detalhes sobre a situação no Oriente Médio com Israel e o Irã. Você diz que isso pode piorar. Como? E também o que a comunidade internacional deveria fazer agora para diminuir as tensões? Bem, é obviamente uma situação que está evoluindo rapidamente. E isso foi uma ação unilateral de Israel, então eu acho que é crucial que muitos aliados, incluindo os Estados Unidos, trabalhem neste momento para diminuir a tensão. Eu sei que eles estão fazendo isso e acredito que essa é agora a prioridade do momento. Quero dizer, para dizer o óbvio, isso pode escalar. Isso é bastante óbvio. Também pode haver uma diminuição da tensão, depende do que vai acontecer nas próximas horas e dias. E é por isso que acabei de dizer que, basicamente, não precisamos de uma escalada em uma região que já está tão tensa de tantas maneiras, por razões regionais, é claro, mas também pelo risco de espalhar problemas pelo mundo. Então, nós pedimos a diminuição da tensão, mas, obviamente, são os países da região que tomam suas próprias decisões sobre isso. O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt chama isso de uma guerra em andamento neste momento. Você concorda com ele? Uma guerra em andamento? Sim, com o ataque mais recente. Bem, quero dizer, nós vimos, os alertas estavam lá, os riscos de armamento nuclear no Irã têm sido um grande problema para muitos países há muito tempo. Então levamos essas ameaças muito a sério. De fato, se eles desenvolvessem armas nucleares, isso seria uma ameaça não só para aquela região, mas para muitos outros países. Então nós levamos isso muito a sério. Obrigado. André Zebrink, SVT. Uma pergunta para vocês dois. Primeiro, senhor secretário-geral, a Suécia viu recentemente uma onda de suspeitos ataques cibernéticos. Qual é a sua opinião? O que era esperado quando a Suécia se tornou um país da OTAN? E o que a OTAN pode fazer para defender e dissuadir os países membros contra esse tipo de ataque cibernético? E, senhor primeiro-ministro, poderia explicar em sueco, o GBT sueco, o objetivo que você nos contou? Mark, eles são parte das ameaças híbridas que a OTAN está enfrentando e ataques cibernéticos, mas é claro também, em alguns casos, até mesmo o bloqueio de aviões comerciais na região do Báltico. Então vemos muitas versões dessas ameaças híbridas e os ataques cibernéticos são, claro, uma grande preocupação. Claro, a Suécia sempre teve uma base industrial de defesa impressionante e um sistema de defesa igualmente impressionante. Então, eu acho que também no passado nossos adversários também teriam interesse na Suécia, mesmo antes de vocês entrarem para a OTAN. Mas o que precisamos fazer coletivamente, e é nisso que a OTAN está ficando cada vez melhor, é garantir, de modo geral, quando se trata dessas ameaças híbridas, que avaliemos coletivamente o que está acontecendo, que decidamos coletivamente qual é a melhor forma de nos protegermos. Claro, não vamos deixar nossos adversários mais espertos entrando em todos os detalhes, mas você pode ter certeza de que estamos acompanhando isso de perto juntos e que a Suécia desempenha um papel importante nisso. Posso só acrescentar a isso? Eu acho que a novidade não é o interesse russo em tentar afetar a Suécia de forma negativa e fazer coisas hostis no Mar Báltico. E eu acho que o século do Báltico provou isso de uma forma muito importante. Todos os países do Mar Báltico estão unindo esforços para combater o que nós obviamente, temos que considerar ameaças potenciais vindas da Rússia e da Suécia. Estávamos convencidos de que a capacidade de defesa coletiva da OTAN precisava aumentar consideravelmente em relação aos atuais 2%, que quase todos os países já atingiram, para algo significativamente maior, e por isso queremos estar entre os países da nossa região com mais experiência em relação à Rússia, liderando para que a reunião da OTAN em Ria possa tomar uma decisão vinculativa entre 3% e 4%. E agora me sinto bastante confiante de que exatamente 3,5% é o que a cúpula da OTAN vai decidir. Ainda não sabemos exatamente. Ainda não está tudo definido. Mark Rutte pode descrever melhor a posição de cada país. 3,5% especificamente em capacidades estritamente militares
e mais 1,5% que se pode dizer em questões diretamente relacionadas à defesa, incluindo defesa civil, vários assuntos adicionais como segurança cibernética abrangente. Tudo isso também é importante e, não menos importante, a Ucrânia nos mostra que a defesa militar também precisa disso. Por fim, a questão do prazo é importante aqui. Agora vamos ver exatamente qual será a data-alvo definida na cúpula da OTAN. E isso se baseia simplesmente em nossa convicção de que a Rússia, em 3 a 5 anos, poderia reconstruir sua capacidade que hoje está presa na Ucrânia, dependendo de como terminar a guerra contra a Ucrânia. Então, há uma sensação de urgência e a impressão clara de que há pressa para realizar algo importante e pretendemos transmitir essa mensagem crucial. Vou perguntar a vocês dois sobre a situação atual no Oriente Médio. Quão próxima está uma guerra nuclear ou uma guerra mundial? Não estamos perto. E, obviamente, os aliados da OTAN estão realmente navegando nessa crise. Todos estão focados em diminuir a escalada do conflito. Os Estados Unidos, é claro, estão trabalhando nisso junto com outros aliados. A OTAN não está envolvida como aliança porque está realmente focada no Euroatlântico, mas, obviamente, os aliados da OTAN estão muito envolvidos para garantir que o conflito seja desescalado o mais rápido possível. Eu, é claro, compartilho da mesma visão fundamental e, dito isso, seria um desenvolvimento muito ruim se o Irã viesse a desenvolver armas nucleares em larga escala, o que ameaçaria a região, mas também representa uma grande ameaça para muitos outros países. Então, mas a melhor maneira de resolver isso é através da mesa de negociações. Tenho algumas perguntas em relação à cúpula, mas primeiro, na Suécia, Ulf Kristersson, o governo está tomando alguma medida especial diante do que está acontecendo no Irã? Estou pensando no pessoal da embaixada e assim por diante, empresas suecas. O que vocês estão fazendo? Bem, nós agimos como sempre fazemos quando esse tipo de situação ocorre, algo que está além do nosso controle, garantindo que o pessoal sueco no local, que todas as precauções sejam tomadas ali naturalmente. Sim, sinto-me confiante de que também estamos atentos ao risco de outros efeitos colaterais de atividades terroristas, atos de simpatia em diferentes formas que possam ter impacto. Mas isso está dentro do contexto de que temos uma situação em que sabemos que tensões podem ocorrer praticamente em qualquer lugar, inclusive na Suécia. Mas neste momento não temos indicação de algo sério direcionado à Suécia, mas não descarto a possibilidade de que algo assim possa acontecer. E é por isso que comecei dizendo que já temos uma situação bastante tensa também na Suécia, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio. Não queremos que os conflitos do Oriente Médio cheguem às ruas e praças suecas. E o que está acontecendo agora aumenta esse risco, e faremos tudo o que pudermos para evitar isso. E, senhor secretário-geral, de acordo com o cronograma, a Suécia fala aqui sobre 2030, outros países que eu vi falam sobre 2035. O que o senhor acha disso? Bem, é claro que apresentei propostas, mas o que tornei público é a porcentagem, que é de 5%, 3,5% gastos básicos com defesa e então 1,5% focado em gastos relacionados à defesa e à segurança, incluindo o desenvolvimento da base industrial de defesa e a preparação de toda a sociedade para desastres, incluindo, digamos, um espaço completo no território da OTAN. Mas não vou divulgar minhas ideias sobre a data final, porque isso é claro, essas são consultas e estão acontecendo agora entre os aliados. E quanto a essa meta de 5%, se focarmos no 1,5%, que é uma novidade, isso também poderia ser um investimento que apoiasse os militares, como ferrovias, estradas. Isso também pode ser para a resiliência geral das sociedades? Sim. Então, a ideia aqui é a seguinte. Nós sempre focamos, como OTAN, e em todas as nossas discussões, nos gastos centrais de defesa, que são os famosos 2% vindos de Gales, o compromisso galês. Duas coisas aconteceram. Primeiro, o compromisso galês era basicamente isso. Era apenas um número tirado do nada. O novo número, os 3,5,
O planejamento central de defesa está agora realmente enraizado em todo esse processo de planejamento de defesa da OTAN, a partir do qual decidimos as metas que precisamos alcançar e as lacunas existentes. Portanto, indicamos que é necessário garantir que possamos defender o 1 bilhão de pessoas que vivem no território da OTAN. Então isso é novo. Não só temos um número, mas esse número está fundamentado, de fato, em dados e em estudos aprofundados sobre o que a OTAN precisa para defender todo o território da OTAN. A segunda novidade é que, além daqueles antigos 2%, agora com os novos 3,5%, também decidimos que precisamos focar mais em tudo que está relacionado à defesa. De fato, exatamente como você disse, isso tem a ver com garantir que sua infraestrutura não só possa suportar seu carro Volvo, mas também seja capaz de suportar o tanque, para garantir que o tanque possa, por exemplo, atravessar a ponte. Isso tem a ver com o desenvolvimento da base industrial de defesa, porque o que realmente me tira o sono à noite é, sim, claro, o gasto com defesa. Mas eu acho que podemos chegar lá no final das contas. Devo dizer que o motivo de mais longo prazo para perder o sono à noite é que não estamos produzindo o suficiente para garantir que possamos nos defender, por exemplo, contra os russos, que estão se reconstituindo rapidamente, inclusive sua base industrial de defesa, colocando toda a sua economia agora em ritmo de guerra. E eu o conheci, tem um ministro que é exclusivamente responsável por, não sei exatamente qual é o título do cargo dele, mas não pela parte de defesa, e sim por garantir que toda a sociedade esteja preparada. Desculpe pela forma como expliquei. Vocês sabem melhor, é claro, o título exato do cargo dele, mas conheci esse cara e fiquei realmente impressionado, assim como com países como a Noruega. Os Bálticos, a Finlândia, muitas outras regiões, inclusive o meu próprio país, não temos algo assim. Precisamos desenvolver muito mais no sentido de preparar toda a sociedade. E isso é muito mais do que garantir que tenhamos água para 3 dias. Sim, isso também faz parte. Mas tem a ver com para onde você vai se um desastre, seja natural ou um desastre militar, atingir o seu país. Para onde você vai? Qual é o seu papel? Quem vai fazer o quê? E assim por diante. Então isso é muito mais do que apenas garantir que você tenha comida e água para 3 dias. Ouvi dizer que Mark Rutte teve uma boa reunião com Carlos Cavussi. Sinceramente, Senhor Ministro da Defesa Civil. Então, quando eu fiz a nomeação, quando eu o nomeei, nós dois percebemos que era o primeiro-ministro com esse título e essas responsabilidades desde a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que isso diz algo sobre a tradição, mas também sobre as necessidades que temos agora. Certo, Ruth? Se havia uma pergunta, então SVD. Ok. Ok, sim. Primeira pergunta para ambos. E é isso. Como a comunidade internacional pode agir para trazer isso de volta à mesa de negociações, a situação no Oriente Médio? E você pode estimar as chances disso acontecer? E então eu tenho uma pergunta para o secretário-geral, bem, que é 5% é o que o presidente que é Donald Trump tem mencionado. Se vocês decidirem por 5% em raia, isso vai satisfazer Donald Trump e proteger o vínculo transatlântico. E o que acontecerá se muitos países não atingirem a meta? Bem, sobre a sua primeira pergunta, como eu disse, a situação está evoluindo rapidamente. Claro, tudo isso começou na noite passada. Então, eu sei que os aliados estão realmente lidando com essa crise e todos estão focados na desescalada. Mas é claro, todos os próximos passos virão a partir disso. Por isso, é difícil agora prever exatamente o que vai acontecer nas próximas 24 a 48 horas. Mas eu acho que há um esforço concentrado para garantir que a desescalada seja a chave para todos os esforços. Sobre a sua segunda pergunta, quando assumi esse cargo, e especialmente quando Donald Trump foi eleito o 47 no presidente americano, muitas pessoas me perguntaram, os EUA ainda estão comprometidos com a OTAN? E eu disse, sim. Com base nas minhas conversas com os americanos, nas conversas que o presidente americano e sua equipe tiveram com o presidente francês, com, você sabe, tantos outros líderes, etc. Eu disse, mas há uma expectativa que vem junto com esse compromisso. A expectativa é que eles estão de saco cheio e extremamente irritados com o fato de que os americanos, em média, gastam 3,4%, 3,5%, 3,6% em defesa, e que aqui, do lado europeu e canadense, estamos em torno de 1,9%, sendo que somos países muito ricos. Claro, os GTR são ricos, mas nós também somos muito ricos.
Então, eu disse que o compromisso vem com a expectativa de que, de alguma forma, vamos igualar o que os yuanes estão gastando. Agora, respondendo à sua pergunta e tentando dar uma resposta, todo esse processo não é para agradar uma única pessoa, é sobre manter 1 bilhão de pessoas em segurança. E sim, chegar a 3,5% também vai mais ou menos igualar com os Estados Unidos. E eu entendo totalmente a posição dos Estados Unidos de que mesmo depois de Eisenhower, quando ele era presidente e reclamava do fato de que os europeus e o Canadá não estavam pagando o que os GNU gastavam em defesa, eles querem resolver isso agora. Então eles estão totalmente comprometidos porque os Estados Unidos sabem que para a sua segurança, um Atlântico seguro, um Ártico seguro e uma Europa segura são fundamentais. Jonas Jones Sture, o primeiro-ministro norueguês, esteve na Casa Branca e mostrou ao presidente americano um mapa do maior porto da Rússia, que possui esses enormes submarinos capazes de lançar mísseis nucleares contra os Estados Unidos. E ele disse que esses submarinos não estão lá para atacar a Noruega. Eles estão lá para atacar os Estados Unidos. E é a Europa que impede que esses submarinos cheguem a uma posição onde poderiam fazer isso com sucesso. E isso mostra que nossa defesa coletiva, nossa segurança coletiva, está totalmente interligada e, portanto, os GNU estão totalmente comprometidos com a OTAN. Mas esse problema existe e precisamos resolvê-lo, porque, caso contrário, pode acabar corroendo esse compromisso. E é por isso que estou muito feliz que parece que conseguimos chegar a um acordo em Haia. E, novamente, não precisamos satisfazer apenas o público de uma pessoa, mas manter 1 bilhão de pessoas seguras. Mas o que acontece se os países não... Não sei, mas eu estou... Ouça o primeiro-ministro sueco há pouco dizendo Suécia, e eu até entendia quando ele falava sueco. Uma beslut é uma besla. É uma decisão. Decisão. Exatamente. Exatamente. Há um grande comprometimento e, claro, nós iremos acompanhar o que está acontecendo. Garantiremos que, quando necessário, incentivaremos os aliados a fazer mais, se necessário. Mas estou bastante convencido de que as pessoas entendem que isso está diretamente ligado à ameaça da Rússia. O chefe de defesa alemão afirmou outro dia que entre 3 e 5 anos, acho que ele disse cerca de 4 anos a partir de agora, a Rússia pode ser capaz de lançar um ataque bem-sucedido ao território da OTAN. Então não vamos nos enganar. Esse é um risco real. E 4 anos é agora. Não será em 4 anos. Basicamente, se você disser 4 anos... Sim, 4 anos, mas obviamente você tem que se preparar para isso. Então, os preparativos têm que começar agora. E não apenas a Rússia, mas também a China está fortalecendo seu exército, trabalhando em conjunto com o Irã e a Coreia do Norte, apoiando o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. Então, este mundo é totalmente diferente de 5 a 10 anos atrás. Essa é boa. Obrigado. E com isso, infelizmente, o nosso tempo acabou, então teremos que encerrar esta coletiva de imprensa. Obrigado. Obrigado.